Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa noite. Oi, boa noite. Oi, Boa Duda. noite. Oi, Tudo bem, minha Bonnie. querida? Tudo bom? bem. Boa noite, boa noite. Vamos cumprimentar a Miriam Becker, que também está por trás dos bastidores. Boa noite, Silvia Todo. Boa noite, Miriam. Que bom que você está aqui, né? Não sei aí onde vocês moram, mas aqui está chovendo a beça. Já é a terceira pancadona de chuva que acontece hoje. Tá chovendo muito. Espero que a internet não nos cause nenhum transtorno, né? Espero. Bom, vamos lá. Marta Maria também aqui conosco. Boa noite, Marta. Tudo bom? Que bom que você chegou. Muito bem, pessoal. Vamos, então, fazer a nossa ambientação, né? Ivone, querida, você pode fazer a ambientação para a gente? Claro. Pode Então, começar? Vinhas de Luz pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Caiu no capítulo 90, de coração puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência a interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia, a conta da ignorância ou a infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. É a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Conhece os homens alguns raios do amor que não passa de restas fugidas. A luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações da criatura na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor que se refere ao Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos.
Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surge circunstância contra os seus caprichos, passa a detestar. Gesto que aparentava dedicação convertem-se em atitude de interesses inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus, né? Então, vamos agora fazer a nossa prece, mas antes vamos cumprimentar a nossa querida Rosana, que chegou agora também. Boa noite a todos, com muitas chuvas. Pois é, né, Rosana? Muita chuva. Boa noite, né? Então, vamos fazer a nossa prece. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia, justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta noite, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na compreensão de tudo o que iremos estudar. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na noite de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de toda essa espiritualidade amiga que conduz os nossos estudos, começa agora mais um estudo do EAD, livro 2. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Duda, querida, por favor, lê um trechinho do Evangelho para a gente. Capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve, item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Muito bem, pessoal. Nós hoje, né, vamos prosseguir ao estudo do nosso livro 2, módulo 2, né? Ensinos diretos de Jesus, roteiro 7. Instruções aos discípulos. O objetivo desse roteiro 7 é fazer uma análise espírita das instruções dadas por Jesus aos seus discípulos. E aí nós vimos lá nos subsídios, o item 1, né? Texto evangélico, e estamos analisando, se eu não me engano, o item 2, que é a interpretação do texto evangélico, né? Então, nós já vimos várias coisas, e hoje nós vamos iniciar a partir do pedacinho que diz assim: registra o livro Atos dos Apóstolos, não é isso? É daí que nós vamos? É isso aí. Ok. Aí. Então, vamos lá. Ivone, começa aí para a gente a leitura. Tá ótimo. Registra o livro Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 a 12. O episódio no qual Pedro e João são solicitados a auxiliar um coxo que, costumeiramente, era colocado na porta do templo para pedir esmola aos transeuntes. Consta que, ao ver Pedro e João entrando no templo, o coxo lhe pediu uma esmola. Os apóstolos, porém, falaram ao necessitado que lhes olhasse nos olhos. Feita esta ligação, Pedro afirmou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e, saltando ele, pôs-se em pé. Percebe-se na lição que a mais importante necessidade do coxo
era de natureza espiritual. Libertando-se daquele estado de limitação física, pode, a partir daquele momento, cuidar da própria subsistência. Existem muitas vezes preocupações exacerbadas relacionadas ao supremo da matéria em nossas tarefas. Entretanto, vêm elas sendo atendidas na medida do possível sob um amparo superior. O suprimento material é necessário, mas o grande desafio é a presença de quem se dedica com amor, sem o que a atividade se enfraquece. Nem alforjes para o caminho... Sim, leia mais esse pedaço, por favor. Tá. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcatas, nem bordão. São ideias que simbolizam o suprimento dos viajantes em trânsito de um lugar para outro. Estar vestido, calçado ou ter apoio estratégico, bordão, é medida de prudência, sem dúvida. Necessitamos desses recursos até pelo fato de estarmos integrados ao campo reencarnatório, mas superestimar o ouro, a prata, o cobre ou investir em valores acima do que é justo é necessário colocar em plano secundário o trabalho espiritual a ser desenvolvido. Porque digno é o operário do seu alimento, quer dizer que não se deve subtrair da prática do bem os recursos de subsistência material. O trabalhador operário recebe o seu pagamento, alimento, como consequência natural do seu labor. O serviço de caridade ao semelhante, porém, se opera no íntimo do coração e se expressa como um gesto de benevolência ao próximo. Tudo isso revela fundamentação sábia da matemática divina. Ok, gente, isso aqui é muito bom, tá? É muito interessante quando a gente está analisando aqui um pedacinho, aliás, é um pedaço bastante longo, né? Que são versículos bastante longos, que eu vou reler, tá? Os versículos aqui, isso que a Ivone acabou de ler, se refere. E indo, Jesus falou, né? E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 10. E aí depois, né, a gente tem aqui um registro, né, que está, depois que Jesus não estava mais com eles, tanto que está registrado em Atos dos Apóstolos, né? Essa parte do Novo Testamento se refere aos fatos que os apóstolos fizeram depois, quando eles começaram a pregar sozinhos, que Jesus não estava mais com eles. Daí essa parte do Novo Testamento se chama Atos, né? Os Atos dos Apóstolos. Então, aqui eles relatam um episódio em que Pedro e João, né, estavam assim entrando no templo, e aí pediram, um coxo que estava lá pediu auxílio para eles, né? E aí o que acontece? Consta que ao ver Pedro e João entrando no templo, o coxo lhes pediu uma esmola. Os apóstolos, porém, falaram ao necessitado que lhes olhassem nos olhos. Feita esta ligação, Pedro afirmou, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando, ele pôs-se em pé. Né? Aí a gente vai ver uma coisa muito interessante, que é o fato seguinte: as pessoas muitas vezes pensam que o que o outro necessita, o que é mais importante, é o pão material. Quando muitas vezes o que a pessoa necessita é o pão espiritual. Então, ele diz aqui: percebe-se na lição
que o mais importante, a mais importante necessidade do coxo era de natureza espiritual. Era de natureza espiritual. Eles transmitiram a ele aquela vibração de Jesus. Ele disse: olha nos meus olhos, eu não tenho, quer dizer, não tem nada material para te dar, não tem prata, não tem ouro, não tem nada. O que eu tenho, que é o amor de Jesus que está em mim, que Jesus me concedeu a capacidade, de repente, de curar, é isso que eu vou te dar, né? E aí o que ele diz? Libertando-se daquele estado de limitação física, pode, a partir daquele momento, cuidar da própria subsistência. Ou seja, a partir do momento que ele não tem mais aquele problema, ele passa, né, a cuidar da própria vida. Ele vai trabalhar, ele vai conseguir se manter, não precisa mais pedir esmola, né? E aí ele fala aqui uma outra coisa bem interessante. Existem muitas vezes preocupações exacerbadas, né, exageradas, relacionadas ao suprimento de materiais em nossas tarefas. Entretanto, vêm elas sendo atendidas na medida do possível, sob o amparo superior. O suprimento material é necessário, mas o grande desafio é a presença de quem se dedica com amor, sem o que a atividade se enfraquece. Ou seja, a questão material é importante e é necessária, mas mais importante é que existam pessoas ali dispostas a ajudar, a se doar, né? A dar amor àquelas pessoas, dar a parte espiritual que muitos precisam. Existem pessoas muito ricas que estão muito mal, porque falta a elas justamente a parte espiritual, o amor, o carinho, a atenção, né? A amizade desinteressada, né? Então, isso tudo é muito importante. E aí ele fala aqui, estar vestido, calçado ou ter apoio estratégico é medida de prudência. Sem dúvida, necessitamos desses recursos, até pelo fato de estarmos integrados ao campo reencarnatório. Exatamente, ele está encarnado, a gente precisa de alimento, precisa de sapato, precisa de roupa, tudo isso, né? Mas superestimar, né? Ou seja, valorizar demais o ouro, a prata, o cobre, ou investir em valores acima do que é justo e necessário, é colocar em plano secundário o trabalho espiritual a ser desenvolvido. Ou seja, é o que a maioria das pessoas faz, né? Que é se preocupar muito com o ter e deixar de lado o ser. Então, se preocupa trabalhar, ganhar mais e mais dinheiro, comprar mais coisas, e não dedica, de repente, 1 hora da sua semana para ir a um local, né? Por exemplo, fazer uma oração, fazer uma conexão com Deus, frequentar um templo religioso, ou mesmo que não se ligue a nenhuma religião, a parar alguns minutos e meditar, né? Conversar consigo mesmo, buscar, pensar como é que eu venho agindo, como é que eu venho conduzindo a minha vida, será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Será que eu não estou sendo egoísta demais ou ganancioso demais, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? Que é o aprimoramento do nosso espírito, porque, afinal de contas, é para isso que a gente está aqui, né? Então, é muito interessante quando eles abordam, né, esse ponto. Ele diz, porque digno é o operário do seu alimento. Isso aqui quer dizer que não se deve subtrair, né, da prática do bem os recursos de subsistência material. Olha só, olha o que acontece. É aquela questão que nós temos visto, temos comentado também, que muitas casas, né, muitas casas espíritas, elas dedicam toda a sua ação, basicamente, para o assistencialismo, né, para prover as pessoas de bens materiais. E esquecem que ali é um local onde a pessoa vai se nutrir do pão da vida. Tem uma passagem, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, Boa Nova, eu acho, em que o que acontece? Jesus, primeiro ele pregava, né? Ele falava os ensinamentos de Deus e depois, então, ele curava as pessoas, tratava das necessidades delas físicas. Sempre ele falava primeiro, ele pregava. Depois, ele tratava das necessidades físicas. E aí,
uma vez, seus discípulos chegaram para ele e falaram: mestre, por que o senhor não resolve logo primeiro essas pessoas? Elas ficam aqui chorando e reclamando, se lamentando, que está com isso, que estão com aquilo. O senhor já resolvia a questão deles antes e depois eles iriam assistir a sua palestra tranquilamente, sem dor, sem sofrimento, sem nada. Jesus, conhecedor, né, das pessoas, vamos experimentar. E aí foi o que aconteceu. Na outra vez, ele começou curando todo mundo. Quando ele foi falar, dar a boa nova, falar do evangelho, não tinha ninguém. Todo mundo tinha ido embora. Por quê? Porque as pessoas só estavam interessadas na parte material, na cura material, na cura de seus espíritos, né? Que, na verdade, eram espíritos enfermos, por isso o corpo estava enfermo, né? Na maioria das vezes, eles não tinham interesse. Né? E aí os gestos falam, tá vendo? Né? E aí eles entenderam o porquê do mestre primeiro pregar o evangelho e depois, então, fazer, né, as curas. E aí nós observamos que em muitas casas, às vezes, para poder suprir as bolsas, né, o pão material, as casas deixam de dar o pão espiritual, né? Deixam de dar o pão espiritual. Esquecem que são pontos de luz, né? Que são, digamos assim, repetidores da palavra do Cristo na Terra e só se preocupam com a parte material. Agem como aqueles que foram lá para receber a cura de Jesus e, quando receberam a cura, foram embora e não quiseram mais saber de ouvir nada. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, para que a gente não torne a nossa casa espírita, né, um ponto apenas de socorro material, mas, sobretudo, que é o principal, é o socorro espiritual. Né? É isso que a gente tem que ter em mente sempre, né? Sempre. Porque, senão, a casa espírita, todo o templo religioso, vai perder a sua principal finalidade, que é a de ligar o homem a Deus, né? De tornar o homem uma pessoa melhor. E não é o fato de você só suprir a pessoa com as necessidades materiais que vai torná-la uma pessoa melhor. Ela precisa ser educada, ela precisa ser evangelizada, acima de tudo, sobretudo nós, né, espíritos tão atrasados, estamos reencarnados nesse planeta de provas e expiações. Né? Exatamente. Bom, Duda, continua daí. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Mateus, capítulo 10, versículos 11 e 12. Em qualquer cidade ou aldeia, Jesus mostra que não devemos ter preferência ou preocupação quanto ao local onde o bem deva ser realizado, pois em todos os lugares existem espíritos necessitados, nos ambientes pobres ou nos prósperos, em pequenas ou grandes localidades. Da mesma forma, quando estamos identificados com a mensagem do Cristo, somos convocados a agir sem discriminações, nos colocando à disposição do próximo, segundo as determinações do alto. A cidade é constituída por aglomeração humana de certa importância, localizada numa área geográfica circunscrita, organizada e com infraestrutura essencial à sobrevivência e às facilidades da vida de seus habitantes. A aldeia é uma povoação de pequenas proporções, rural, menor que uma vila. Em geral, é local onde há construções simples e econômicas. O texto evangélico não discrimina o tamanho ou a qualidade do local, mas enfatiza a necessidade de nos mantermos filiados a pessoas dignas, favorecendo, assim, a manutenção de plano vibratório elevado.
Se na dinamização e distribuição dos recursos espirituais somos convocados a sair de nós mesmos na busca de solução e superação dos problemas que nos são inerentes, necessitamos, por outro lado, entrar território adentro da aldeia íntima, selecionando conceitos, pensamentos e tendências, sem prescindir da vigilância. Olha só que coisa interessante, né? É muito mesmo. interessante a forma como Jesus fala, né? A gente precisa realmente analisar o que ele quis dizer. Olha quanta profundidade nessas poucas palavras, né? E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, né? E olha o que ele fala aqui, né? Quando ele fala cidade, ele está se referindo a um local grande, né? Muito provavelmente com pessoas de maior posse, aquela coisa toda, e aldeia é um lugarejo bem pequenininho, de pessoas simples, casas humildes e isso mais, né? Então, ele diz, o texto evangélico não discrimina o tamanho ou a qualidade do local, mas enfatiza a necessidade de nos mantermos filiados a pessoas dignas, favorecendo, assim, a manutenção de plano vibratório elevado. Não importa onde nós estejamos, né? Em que lugar nós estejamos, nós temos que buscar nos sintonizar com pessoas boas, né? Com pessoas boas, da mesma forma como a gente fala na sintonia espiritual, né? Se nós formos pessoas boas, pessoas dignas, pessoas voltadas para o bem, nós iremos atrair para a nossa esfera de ação os bons espíritos. Da mesma forma que se nós formos pessoas, né? Pessoas não boas, pessoas egoístas, maledicentes e tudo mais, vingativas, a gente vai atrair para a nossa esfera de ação, porque vai gostar do que a gente faz, espíritos também menos felizes, né? Espíritos também com os mesmos sentimentos. E aí é quando ele diz aqui, o importante é que a gente se ligue a pessoas para que a gente possa manter um plano vibratório elevado, né? E aí a gente vai falar tanto de encarnados quanto de desencarnados, né? É aquela história, a gente precisa, né, ter o pensamento, é aquilo que fala, né? O povo diz-me com quem andas, eu te direi quem é. Mas a gente inverte isso no espiritismo, né? Diz-me quem és, eu te direi com quem andas, né? Porque se você é uma pessoa do bem, você vai andar com bons espíritos. Se você não for uma pessoa do bem, você não vai andar acompanhado de bons espíritos, né? Então, é muito interessante a gente focar nisso, né? Nós todos estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, para nos tornarmos pessoas melhores. E a gente só pode se tornar uma pessoa melhor se a gente realmente buscar vencer as nossas más tendências e buscar, efetivamente, nos ligar, nos filiar, como ele diz aqui, a pessoas do bem, né? Porque se você fica ao lado de uma pessoa que tem pensamentos horríveis, né? A pessoa que é a favor de coisas assim que são horrorosas, tipo, a favor do aborto, a favor da pena de morte, a favor disso, daquilo, nossa, você não vai se melhorar em nada, né? Você não vai se melhorar em nada e ainda corre o risco de se contaminar pelas ideias menos felizes daquela pessoa. Então, nós precisamos buscar, né, manter uma boa sintonia. Por isso que é tão importante, né, que nós estejamos sempre muito atentos aos locais onde nós frequentamos. Até mesmo o templo da nossa fé pode ser um local perigoso. Até mesmo. Se você não prestar bem atenção, se as pessoas que ali estão vivem conforme elas pregam, né? Porque, às vezes, você vai encontrar dentro, né? E eu falo isso porque a experiência que eu tenho é dentro de casa espírita, você vai encontrar, às vezes, casas espíritas onde existe muito ódio, muita maledicência, muitos sentimentos infelizes, né? E eu acho que o último lugar onde alguém poderia ter esse tipo de sentimento seria no templo da sua fé, né? Onde você está ali justamente para se tornar uma pessoa melhor. Então, eu acho que não é válido, sabe? Não é válido você ir a um local onde, ao invés de você aprender a ser uma pessoa melhor,
você vá lá e você continue vendo lá dentro todas as coisas erradas, né? Espiritualmente, moralmente falando, que você vê do lado de fora. Então, eu acho que é bem problemático quando você não consegue discernir e não consegue escolher exatamente onde você frequenta, né? Bom, Ivone, continua daí. Tá ótimo. Procurai saber quem nela seja digno. Mostra que cabe a cada um a iniciativa de selecionar padrões morais que garantam sintonia elevada. Esta seleção não implica a busca por privilégio, mas a nossa identificação com quem favorece a manutenção do processo educativo. Uma vez que, na categoria de aprendizes, somos também portadores de numerosas fraquezas e imperfeições. Em qualquer situação de trato com os semelhantes ou no exame de suas ações, é imperioso distinguir o que é digno, porque digno será aquele que se afirma no bem. A expressão "e hospedai-vos aí" implica a ideia de alojamento com infraestrutura mínima para se proteger das intempéries. Hospedar um viajante era um dever, um hábito existente na sociedade judaica, representando um ato de caridade. Implica igualmente em acomodar-se, estabelecer-se, espiritualmente expressa a permanência na pauta da cooperação. É também abrigar-se sob o teto dos pensamentos e atitudes dignas, com discernimento, perseverança e bom ânimo. Olha que interessante que ele diz aqui, né? Nessa última frase, né? Na questão do abrigar-se. Mas vamos voltar lá para frente, no início dessa análise, quando ele diz o seguinte: procurai saber quem nela seja digno. Ou seja, você vai na cidade, você vai nas aldeias, né? E aí você vai procurar quem nela seja digno. Mostra o quê? Que cabe a cada um a iniciativa de selecionar, que é obrigação nossa, selecionar padrões morais que garantam sintonia elevada. Olha isso, gente. Isso em qualquer lugar onde você esteja. No seu condomínio, no seu local de trabalho, no templo da sua fé, na rua, né? Então, você precisa, olha só, selecionar padrões morais que garantam sintonia elevada. No nosso ambiente de trabalho, a gente vai conhecer, mais ou menos, com o tempo, você vai conhecer um pouco da personalidade de cada um. Não é? Você vai ver aquelas pessoas que são orgulhosas, arrogantes, aquelas que fazem tudo para subir, né? Aquelas que não se importam em pisar nos outros, desde que elas tenham vantagem. Né? E você vai encontrar isso também, de repente, na sua vizinhança. Você vai encontrar aquele vizinho briguento, aquele vizinho que gosta de criar encrenca, que não ajuda ninguém, que só sabe falar mal do síndico. Né? Você vai encontrar pessoas assim, até mesmo no tempo da sua fé. Né? Então, é muito complexo isso e nos exige uma vigilância constante. Constante, porque a gente às vezes tem que ter até cuidado com as pessoas que nos são mais próximas, né? Nos são mais próximas. Às vezes, você é uma pessoa muito querida, você não está querendo saber de tumulto, de coisa nenhuma, de coisa ruim, mas essa pessoa muito querida chega perto de você e começa a falar mal. Fala mal, de repente, do governo, ou fala mal de uma pessoa. Isso é negativo. Né? Para nós que desejamos, de uma certa forma, elevar o nosso padrão vibratório, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de conversa. Porque essa conversa vai realmente baixar o nosso padrão vibratório. Porque quando a gente começa, de uma forma ou de outra, a falar mal de alguém, de quem quer que seja, né? A gente está atraindo vibrações muito ruins. Quem pode imaginar Jesus participando de uma roda de conversas onde todo mundo só falava mal de Pilatos?
Por que Pilatos é um ladrão? Por que Pilatos é isso? Por que aqui? E Jesus lá no meio participando, dizendo, não, é mesmo, eu acho que ele é um ladrão, é um desonesto. É isso. Alguém consegue imaginar Jesus assim? Não. Porque Jesus não participava desse tipo de coisa, né? Jesus, efetivamente, era muito provável que ele buscasse atenuantes para as atitudes de Pilatos, né? Ou simplesmente que ele não falasse que nós devíamos compreender que aquela pessoa estava num nível evolutivo ainda, né? Ainda precisando de muito crescimento moral e tudo mais, mas não simplesmente ficar numa conversa de uma certa forma fútil e inútil que só visa a maledicência. Porque aquela conversa vai melhorar o outro em alguma coisa? Não vai. Não vai afetar em nada. Aquela conversa vai nos melhorar em alguma coisa? Não, porque a gente deveria estar justamente evitando esse tipo de conversa, né? Nos controlando para não ficar assim envolvido e satisfeito de um papo maledicente. Está curtindo aquela fofoca, né? Então é muito interessante isso, né? Nós devemos procurar, né? Nós devemos procurar estabelecer ligações em que a gente tenha o padrão elevado, né? O padrão elevado. E aí ele continua, né? Procurar saber quem nela seja digno mostra que cabe a cada um a iniciativa de selecionar padrões morais que garantam sintonia elevada, né? Essa seleção não implica a busca de privilégio de jeito nenhum. Não implica de jeito nenhum a busca de privilégio. Você pode encontrar uma pessoa de padrões morais e éticos elevadíssimos num operário extremamente humilde. E você está ao lado de uma pessoa rica e influente que não tem moral nenhuma. Não é? Então, não é questão de privilégio nem da pessoa ser rica e poderosa que vai dar a ela isso. Isso é do espírito, né? E aí ele fala, essa seleção não implica a busca por privilégios, mas a nossa identificação com quem favoreça a manutenção do processo educativo. E quando a gente fala aqui em processo educativo, a gente fala de educação espiritual, educação ética e moral, né? Quem nos favoreça. Você pode ter uma pessoa com pouquíssimo conhecimento, digamos assim, livresco, né? Uma pessoa de pouquíssima cultura, mas de uma sabedoria excepcional, né? Então, não é o conhecimento, como é que se diz? Universitário, não é o conhecimento acadêmico que faz de você uma pessoa sábia. Não. É a sabedoria que você traz de vivências passadas da sua vida, do que você já vivenciou, né? Do que você observou e das conclusões que você tirou, né? Então, é muito interessante isso, né? Essa seleção não implica a busca por privilégio, mas a nossa identificação com quem favoreça a manutenção do processo educativo. Uma vez que, na categoria dos aprendizes, somos também portadores de numerosas fraquezas e imperfeições. Claro, né? Nós estamos aprendendo. Se nós não tivéssemos fraquezas e imperfeições, não estaríamos nesse planeta, né? Em qualquer situação de trato com os semelhantes ou no exame de suas ações, é imperioso distinguir o que é digno, porque digno será aquele que se afirma no bem. Ou seja, aquele que não apenas fala, mas que faz o bem, que se afirma no bem. Ou seja, fulano se afirma no bem. Ele não apenas fala em praticar o bem, mas ele pratica o bem, efetivamente, né? Então, é muito interessante. Aí, eu acho que aí paramos aqui, não. Vamos mais adiante, né? A expressão, e hospedai-vos aí, né, nesse ambiente positivo de aprendizado moral e espiritual. Se você identificar esse local, ele diz, e hospedai-vos aí, né? Implica a ideia de alojamento com infraestrutura mínima para se proteger das intempéries. Antigamente, gente, a quantidade de viajantes era pouca. Então, você não tinha muitos hotéis. Não existiam hotéis, assim, era uma coisa rara, né? Uma hospedariazinha e tal. Porque as pessoas não estavam viajando tanto quanto hoje, né? Então, isso não era uma necessidade. E era comum
que as pessoas abrigassem umas às outras nas suas próprias casas. Quando, de tempos em tempos, aparecia um viajante, era normal, era costume, né, abrigar aquele viajante na casa, né? Até nas fazendas, aqui no Brasil, se você for, em algumas fazendas antigas, você vai encontrar quartos específicos para abrigar esses viajantes, né? E eram quartos muito interessantes, porque são quartos ligeiramente pequenos e sem janela. Olha que interessante, sem janela. Sem janela. Né? Tipo assim, para que o cara, de repente, não fugisse pela janela do meio da noite, ou para que alguém não entrasse, sei lá, é uma coisa assim muito estranha. Né? Você observa esses aqueles quartos para aquelas pessoas que eventualmente passavam e pediam um abrigo. E esses quartos, né, normalmente também não tinham uma conexão com a parte íntima do resto da casa. Por exemplo, não tinha uma conexão com os quartos dos donos, dos fazendeiros, os donos, nem muito menos dos filhos, né? E normalmente era assim, um quarto após o outro. Então, para chegar no quarto das filhas, tinha que passar por dentro do quarto dos pais, né? Então, eram mecanismos, né, que eles utilizavam para defender as famílias. É muito interessante quando você vai nessas fazendas antigas e observa esse tipo de construção, sabe? Algumas coisas assim, bem interessantes. Mas aí, então, naquela época era comum você abrigar as pessoas, né? E aí ele fala, um hábito existente na sociedade judaica, representando um ato de caridade. Implica igualmente em acomodar-se, estabelecer-se, espiritualmente falando, expressa permanência na pauta da cooperação. Aí é também abrigar-se sob o teto dos pensamentos e atitudes dignas, com discernimento, perseverança e bom ânimo. Olha que legal quando ele fala aqui, né? Procurai quem seja digno de vos hospedar e hospedai-vos aí. Esse fique aí é justamente abrigue-se sob esse teto de pensamentos bons, de atitudes dignas, né? De perseverança e bom ânimo. Fique nesse ambiente saudável, né? Fique nesse ambiente saudável. É muito legal. Agora, quem é Ivone ou é Duda ali? Ivone, ali? Eu acabei de ler agora é Duda. Ah, é? É Duda. Então é você, Duda. Ivone diz que leu. Sim. Aqui, até que vos retireis. Exato. Sim. Até que vos retireis, revela que a pessoa identificada com o Evangelho vive em constante dinâmica, auxiliando o próximo ou superando os problemas. É lícito, imperioso mesmo, que procure novas experiências. Quando uma situação é resolvida, é preciso que se desligue dela, retendo apenas o aprendizado, daí decorrente, que, por sua vez, servirá de base para a vivência de novas experiências. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, indica entrar em relação ou sintonia com alguém. A sintonia será tanto maior quanto maiores forem os laços de simpatia. A palavra casa tem dois sentidos: o de habitação ou abrigo material, local de vivência comum, e o de casa mental, residência íntima, em que nos abrigamos ininterruptamente todas as horas do dia. Estamos sempre entrando e saindo da casa mental das pessoas, durante uma simples conversa, numa palestra, num estudo, na permuta de vibrações, ideias e sentimentos. O saudaia implica felicitar, testemunhar a respeito, louvar o que se nota de positivo, de criativo ou de edificante nas pessoas. A saudação indicada por Jesus extrapola as convenções sociais, porque utiliza os ingredientes do amor e do respeito. Esta saudação pode simbolizar um bálsamo que alivia dores,
um esclarecimento que elucida ou um apaziguamento que estimula a concórdia. É de bom alvitre que, ao entrar na casa material ou na mental de alguém, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. É preciso enxergar o que é bom e ouvir o que é útil. Adotar a discrição ou silêncio ante as vibrações inferiores, porventura ali reinantes, é atestar sabedoria. Olha que coisa, gente, olha que lição incrível, né? Incrível. Então, ele disse, né, lá do que a Joane tinha acabado de ler, é também abrigar sobre o teto dos pensamentos, atitudes dignas, com discernimento, perseverança e bom ânimo. Aí ele continua, até que vos retireis, ou seja, você fica ali naquela casa, naquele bom ambiente, até que você não tenha mais nada a fazer ali. Chegou a hora de você sair, você já deu o seu recado, não vai ficar lá eternamente, né? Então, ele diz, até que vos retireis, revela que a pessoa identificada com o evangelho vive em constante dinâmica. Você vai pegar o evangelho em um determinado local, aí você já pregou ali, você vai para outro. Lembra de Paulo, o apóstolo? Paulo ia numa cidade, criava ali um núcleo de cristãos, aí passava para outro, chegava lá, pregava, criava outro núcleo, e ia indo, né? Então, esse até que vos retireis, como ele diz aqui, revela que a pessoa identificada com o evangelho vive em constante dinâmica, auxiliando o próximo ou superando os problemas. É lícito e imperioso mesmo que procure novas experiências. Ou seja, já fez o que tinha que fazer, né? Segue e vai buscar mais trabalho. Não vai ficar estagnado ali, né? Quando uma situação é resolvida, é preciso que se desligue dela, retendo apenas o aprendizado, apenas as coisas boas que você obteve daquela situação, né? E ele diz, e quando entrardes em alguma casa, saudai-a, indica entrar em relação ou sintonia com alguém. A sintonia será tanto maior quanto maiores forem os laços de simpatia. Obviamente, você chega num local que você se identifica, nossa, parece que a gente já se conhece há tantos anos, né? Não tem esse papo? Nossa, a gente se deu tão bem, parece que a gente já se conhece há um tempão, não sei o quê, não sei o que lá. É justamente, olha só, né? Quando você diz entrar numa casa saudável, indica entrar em relação, sintonia com alguém. A sintonia será tanto maior quanto maiores forem os laços de simpatia. Exatamente. A palavra casa tem aí dois sentidos, o de habitação e o de ou abrigo material, local de vivência comum, e o de casamental. Gente, olha só. Casa, quando você entrar na casa de alguém, saudável, ou seja, respeitar também o que você vai dizer para as pessoas, né? Não tem aquela coisa, puxa, meu ouvido não é isso ou aquilo, né? Quando você fala coisas desagradáveis, né? E a pessoa reclama, ou seja, porque você está jogando na casa mental daquela outra pessoa coisas desagradáveis, coisas agressivas. Às vezes a pessoa ela está com um temperamento tão agitado, ela está falando coisas assim tão desagradáveis, que ficar ao lado dela, ouvir o que ela está falando, te faz mal. Te faz mal. A pessoa que é pessimista, que é negativa, que é assim, que está sempre reclamando de tudo, né? É horrível. Ela está penetrando na sua casa mental e te sujando a casa mental toda. Então, Jesus recomenda isso aqui, né? Essa saudação, né, pode simbolizar um bálsamo, que alivia dores, pode ser um esclarecimento que elucida ou um apaziguamento que estimula a concórdia. Aí você vai chegar num lugar e a sua chegada pode produzir bem-estar, pode mudar o comportamento das pessoas. Né? Às vezes você chegou, está vendo um desentendimento, alguma coisa, você consegue chegar e tal e mudar. Agora, tem outro lado também, que é muito interessante, que ele fala nesse último parágrafo. É de bom alvitre que, ao entrar na casa material ou na mental de alguém, tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. É preciso enxergar o que é bom e ouvir o que é útil. Olha isso. Adotar a discrição ou silêncio
ante as vibrações inferiores, porventura ali reinante, e atestar sabedoria. Né? Ou seja, você chega no ambiente, está o casal brigando, coisa horrível, né? Você, meu Deus do céu, você vai querer sair correndo dali rápido para não se meter na situação, ou se você não tiver como, você tem que ficar discreto, quietinho, orando para que aquilo logo acabe, né? E não tomando partido, né? Não, ele está certo, ela está certa, não, você errou, nada disso, né? O que Jesus fala aqui, né? Que ele diz aqui, né? Adotar a discrição ou silêncio ante as vibrações inferiores. Cego, surdo e outro. Porventura de reinantes. E atestar o quê? Atestar a sabedoria. Não muitas vezes fazer de conta que não está vendo, que não está ouvindo, não falar nada, é sabedoria, gente. É sabedoria, né? Então, é exatamente esse ponto super importante. Bom, nosso tempo está no finalzinho. Vamos parando por aqui, né? E se a casa for digna, a gente para por aqui para continuar na próxima semana, né? E eu vou pedir, então, para a Ivone fazer por nós a prece de agradecimento e encerramento. Ok, querida? Ok. Então, vamos dar por encerrada a nossa reunião de hoje, agradecendo ao nosso Pai compassivo, Criador de todas as coisas, essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, agradecer também toda essa vibração que tivemos com Ele, e pedimos que imaginamos uma luz branquinha sobre a nossa cabeça, sobre os nossos lares, nas nossas famílias, e que Deus se faça presente em cada coração, em cada lar, e que a paz e a tranquilidade do nosso Pai todo compassivo, Criador de todas as coisas, esteja presente em nossos corações, graças a Deus, e que assim seja. Graças a Deus. E assim, em nome de Deus, Jesus, de toda essa espiritualidade amiga que conduz os nossos estudos, está encerrado nosso estudo EAD da noite de hoje. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus. Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, Ivone. Até a Tchau. próxima. Tchau, Tchau, tchau. querida. Fica com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.